No final do século XX, a Venezuela entrou em um dos períodos mais decisivos de sua história. Após décadas marcadas por desigualdade social, crises econômicas e descrédito dos partidos tradicionais, emergiu a figura de Hugo Chávez Frías, um ex-militar que prometia transformar profundamente o país. Eleito presidente em 1998, Chávez apresentou ao povo venezuelano um projeto político inspirado no pensamento de Simón Bolívar, que passou a ser conhecido como Revolução Bolivariana. Desde o início de seu governo, Hugo Chávez promoveu mudanças estruturais no Estado venezuelano. Uma nova Constituição foi aprovada em 1999, ampliando os poderes do Executivo e reformulando instituições políticas. O governo passou a ter maior controle sobre setores estratégicos da economia, especialmente o petróleo, principal riqueza do país. Chávez construiu uma forte base popular, apoiada por programas sociais voltados às camadas mais pobres da população. Ao mesmo tempo, seu governo foi acusado por opositores de enfraquecer a separação entre os poderes, pressionar a imprensa e concentrar a autoridade política. Tentativas de golpe, greves e protestos marcaram os primeiros anos do chavismo, revelando uma sociedade profundamente polarizada. Após a morte de Hugo Chávez, em 2013, o poder foi assumido por seu sucessor político Nicolás Maduro. Sua eleição ocorreu em um contexto já delicado, com queda nos preços do petróleo e dificuldades econômicas crescentes. Com o passar dos anos, a crise se agravou. Inflação elevada, escassez de alimentos e medicamentos, colapso de serviços públicos e aumento da pobreza afetaram diretamente a população. Diante desse cenário, cresceram as resistências ao regime chavista. Protestos populares tornaram-se frequentes, especialmente a partir de 2014, quando manifestações contra o governo foram reprimidas pelas forças de segurança. Diversos opositores foram presos e organizações internacionais passaram a denunciar violações de direitos humanos. Um dos episódios mais emblemáticos da resistência armada ocorreu em 2017 e 2018, com a atuação de Oscar Alberto Pérez, ex-piloto da polícia venezuelana. Pérez denunciou publicamente o governo Maduro e passou a liderar ações simbólicas e armadas contra o regime. Seu confronto final com as forças do Estado terminou com sua morte, gerando grande repercussão e acusações de uso excessivo da força. Enquanto a instabilidade política aumentava, milhões de venezuelanos passaram a deixar o país. Esse movimento ficou conhecido como o Êxodo venezuelano, considerado um dos maiores fluxos migratórios da história recente da América Latina. Famílias inteiras atravessaram fronteiras em busca de alimentos, trabalho, segurança e dignidade, mudando a realidade social de países vizinhos, como Colômbia, Brasil, Peru e Chile. No campo institucional, a crise se aprofundou após as eleições presidenciais de 2018, amplamente contestadas pela oposição e por parte da comunidade internacional. Em 2019, o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, declarou-se presidente interino da Venezuela, alegando que a reeleição de Maduro não havia sido legítima. Guaidó recebeu reconhecimento de vários países, mas não conseguiu exercer controle efetivo sobre o Estado venezuelano. Com o enfraquecimento de Guaidó ao longo dos anos seguintes, outras lideranças ganharam destaque, entre elas Maria Corina Machado, uma das vozes mais firmes da oposição ao chavismo. Defensora de uma ruptura completa com o regime, ela liderou mobilizações populares e venceu as primárias da oposição. Embora tenha sido impedida de concorrer oficialmente à presidência por decisões judiciais, as eleições presidenciais mais recentes, realizadas em 2024, ocorreram em meio a denúncias de falta de transparência, restrições à oposição e controle institucional. O governo declarou Nicolás Maduro vencedor, enquanto setores opositores alegaram fraude e irregularidades. Novos protestos e detenções voltaram a marcar o cenário político venezuelano. No plano internacional, Nicolás Maduro e membros de seu governo passaram a ser alvo de acusações formais, incluindo denúncias de corrupção, violações de direitos humanos e envolvimento com o narcotráfico, apresentadas por órgãos e tribunais estrangeiros. Essas acusações resultaram em sanções econômicas e pedidos judiciais. Mas Maduro permaneceu no poder,
sustentado por apoio de setores das Forças Armadas e alianças internacionais. Assim, a história do chavismo é marcada por promessas de transformação social, forte concentração de poder, resistência popular, crise econômica profunda e um prolongado conflito político. A Venezuela segue dividida entre projetos opostos de país, enquanto sua população enfrenta as consequências de décadas de instabilidade. O futuro permanece incerto, mas o período chavista já se consolidou como um dos capítulos mais complexos, controversos e debatidos da história contemporânea da América Latina.